Oi, alunos, tudo bom? Então hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre língua de sinais e Libras. Qual a diferença entre a sigla Libras e a forma de falar sobre língua de sinais? Então vamos começar primeiro com o conceito, diferença de língua e linguagem. Vamos consultar primeiro o dicionário. Linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações, como pintura, a música e a dança. Já a língua é um conjunto organizado de elementos, sons e gestos, que possibilitam a comunicação. Ela surge em sociedade e todos os grupos humanos desenvolvem sistemas com esse fim. As línguas podem se manifestar de forma oral, gestual, como a Libras. Libras é uma sigla para Língua Brasileira de Sinais. Já a língua de sinais é só uma forma de dizer que existem diferentes tipos de línguas gestuais. Tem a língua de sinais francesa, americana, norueguesa, de outros lugares, mas não usa essa sigla chamada Libras. Libras é só para a língua brasileira de sinais do Brasil. Libras é uma língua e não uma linguagem. Para se perguntar se Libras pode ser uma linguagem ou apenas uma língua, então Libras é considerado uma língua. Por quê? Porque assim como a língua portuguesa, ela também tem a língua escrita. Eu não vou ensinar para vocês sobre a língua escrita, porque eu acho muito difícil e é mais fácil ensinar só a língua gestual. Mas a Libras tem a língua escrita, tem a língua gestual, que no caso seria tipo nós falamos em português. A Libras tem um sistema fonológico, que constitui os fonemas, o morfológico e todos os parâmetros que precisam para fazer com que ela se torne uma língua. A Libras também é considerada uma língua viva, porque ela também está sempre em constante transformação. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul fala pai desse jeito. Já em Rio de Janeiro, por exemplo, fala paz desse jeito. Fala o gênero homem, depois beija a mão. Já no Rio Grande do Sul, a gente fala que o pai tem bigode, sinal de bigode. Então, isso acontece por causa do regionalismo também, porque aqui no Rio Grande do Sul fala algum sinal que em outra região pode não ser igual. Como no português, que a gente fala aqui, por exemplo, cacetinho, e se a gente usar essa palavra em São Paulo, ela não vai ser o mesmo significado. Por exemplo, na língua portuguesa e a língua de Portugal. Ela tem palavras que têm o mesmo significado e tem palavras que são totalmente diferentes. Já na língua de sinais brasileira e a língua de sinais de Portugal, ela tem diferenças sinais para poderem se comunicar. Libras pode ser considerada uma mímica? Não, eles utilizam formas de se expressar que pode ter algum significado. Por exemplo, a palavra encontrar. Imagina que isso aqui é uma pessoa, isso daqui é uma pessoa e elas duas vão se encontrar. Esse aqui é o sinal de encontrar. Então, Libras não dá para ser considerado uma mímica, porque senão qualquer pessoa conseguiria aprender e seria fácil. Por exemplo, o sinal de casa. Esse aqui é o sinal de casa que foi integrado. Ou já o sinal de estudar, que, por exemplo, se fosse fazer em mímica, tu abriria um livro e simplesmente ficaria olhando. Já em Libras, o sinal de estudar é esse. Língua de sinais é uma língua universal ou não? Língua de sinais não é universal. Tem a Libras, que é do Brasil, tem a língua de sinais de Portugal. Poderia ter uma língua que acompanhasse todas essas regiões? Poderia, mas não tem. Tem a língua universal da América do Sul, tem a língua universal da América do Norte, tem a língua universal da América Central. Cada pedacinho do planeta tem uma língua universal. A Libras não pode ser considerada apenas um português feito com as mãos, porque ela não é somente uma tradução. Se ela fosse somente uma tradução, ela não poderia ser considerada uma língua. A língua de sinais há 5 diferentes parâmetros. O primeiro é a configuração de mão. Por exemplo, na palavra encontrar, essa aqui é a configuração de mão. Todos os teus dedos vão abaixar e esse daqui vai se encontrar. O polegar vai se encontrar aqui no meio, vai ser a sua configuração de mão. Essa aqui pode ser a configuração de encontrar, mas também pode ser a configuração da palavra mãe, que também pode ser a configuração da palavra dia em alguns lugares, ou todos os dias aqui. Já a ponto de articulação é onde a tua mão vai ficar. Ela pode ficar no espaço neutro, que é na tua frente, ou ela pode ficar em alguma região do corpo. Por exemplo, na palavra mãe vai ficar do lado do nariz. Já a palavra encontrar vai ficar no espaço neutro. Ou, por exemplo, essa configuração de mão.
palavra sábado ela vai ficar na frente dos teus lábios. Já a palavra aprender vai ficar na tua testa. Tem um ponto de articulação que diz onde é que ela vai ficar, tua testa, tua boca, se alguma parte do teu corpo ou no ponto neutro fora. E a configuração de mão é qual formato que a tua mão vai ficar. O terceiro é o movimento, qual movimento que ela vai fazer e se ela vai ter algum movimento. Por exemplo, a palavra casa, configuração de mão é um B, ele não vai ter movimento nenhum. Já a palavra sábado, ela vai ter esse movimento. A palavra aprender vai ter esse movimento. O quarto parâmetro é a orientação e direcionalidade. Para que lado que vai? Por exemplo, a palavra encontrar. A direção é que essa mão vai encontrar essa mão. Então essa é a direção. Qual é a orientação? A orientação dessa vai para lá. A orientação da direita para a esquerda. Depois o outro parâmetro é a expressão. Expressão facial e expressão corporal. Por exemplo, na palavra triste. Essa aqui é a configuração de mão, é um Y. O polegar vai encostar no teu queixo e tu vai ter que fazer uma expressão de cara de triste. Eu acabo pensando em alguma coisa triste para poder fazer uma expressão triste. Já se fosse a palavra desculpa, tu faz uma cara de desculpa. Se tu começar a sorrir enquanto faz a cara de desculpa, significa que tu tá dizendo azar. Então, no caso, a expressão facial é importante. Então, são 5 parâmetros. Primeiro, configuração de mão, qual é a configuração que a tua mão vai ficar. O segundo, ponto de articulação, onde é que a tua mão vai estar, se ela vai estar em alguma parte do teu corpo. O terceiro é que movimento que ela vai fazer. O quarto, orientação e direção, para que lado que ela vai, ou se ela tem alguma orientação de direção. Se tiver algum movimento, ela tem uma orientação. E o quinto é a expressão facial ou corporal. Agora eu vou ler alguns trechos para poder encerrar o vídeo. Outra semelhança entre as línguas é que os usuários de língua podem expressar seus pensamentos diferentemente, por isso uma pessoa que fala uma determinada língua utiliza essa língua de acordo com o contexto. O modo de se falar como um amigo não é igual a se falar como uma pessoa estranha. Assim, quando se aprende uma língua, está também aprendendo a utilizá-la a partir de um contexto. Na Libras, dependendo do contexto, dependendo do significado da palavra, é o sinal. Às vezes uma palavra, tu sabe o sinal daquela palavra, mas tu não sabe, dependendo do contexto que ela está encaixada, é o sinal que ela faz. Por exemplo, o sinal de andar é realmente como se fossem 2 perninhas caminhando. Mas se tu for usar o sinal de correr, tu fazendo uma expressão que tá correndo. Ou, por exemplo, eu tô subindo uma rampa e eu estou ficando muito cansado, então tu faz sinal de correr, só com uma expressão que tu tá cansado. Outra semelhança também é que todas as línguas possuem diferenças quanto ao seu uso em relação à região ou grupo social, a faixa etária ou gênero. O ensino oficial de uma língua sempre trabalha com a norma COO, que é utilizada na forma escrita e falada e sempre toma alguma região ou um grupo social como padrão, ou seja, as regionalidades. Utilizamos uma palavra na língua portuguesa aqui e em outra região ela não é a mesma. Pode ter diferenças entre as palavras. Assim acontece na Libras. Tem uma palavra que aqui é um sinal e já em outro lugar é outro. Ao se atribuir às línguas de sinais o status de língua é porque ela, embora sendo uma modalidade diferente, possui também essas características em relação às diferenças regionais, socioculturais, entre outras, e as relações e estruturas, porque elas são compostas pelos níveis descritos. O que é denominado de uma palavra ou item lexical nas línguas orais auditivas são denominados sinais na língua de sinais. Então ela tem essa modalidade e tem os 5 parâmetros. Então é isso, porque aprendemos sobre língua de sinais e sobre Libras. Essa é a diferença. Alguma dúvida é só perguntar.